Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui depois de um longo e tenebroso tempo sem aparecer, sem falar com vocês. Eu resolvi fazer uma coisa diferente. Resolvi aparecer, mas eu tava pensando durante todo esse tempo em como eu iria voltar a aparecer. Eu confesso que estava um pouco cansada de só publicar vídeos. E quando eu percebi que todo mundo está publicando vídeos, tem um monte de podólogos aí na rede fazendo a mesma coisa que eu faço, mostrando o trabalho brilhantemente. Então eu resolvi dar um tempo, repensar sobre o que eu poderia fazer para agregar no conhecimento das pessoas. E eu resolvi aparecer de uma forma diferente, assim, mais despojada, aqui na minha casa, no quartinho de música, um local onde a gente vai poder conversar cara a cara e eu vou poder mostrar para vocês um pouquinho dos meus conhecimentos. Muitas pessoas vêm me perguntar todos os dias através das minhas redes dúvidas sobre patologias, doenças que acometem as unhas, os pés, e pedem também para que eu explique e para que eu mostre através de vídeos ou que eu fale sobre essas doenças. Então eu escolhi hoje uma patologia, uma doença de unha, que é uma das mais acometidas, uma das que mais causam problemas e transtornos. Hoje vamos falar de onicomicose. Onicomicose. A onicomicose é uma podopatia classificada na área de dermatologia, com uma das doenças mais comuns em todo o mundo. Cerca de 10% da população tem onicomicose. É um tratamento de difícil e demorada cura. Porém, eu sempre falo para os meus pacientes, se é um micro-organismo, ele tem um fim, ele tem um ciclo. Todo organismo vivo tem um ciclo de vida. E esse ciclo de vida ele pode ser interrompido a qualquer momento. Inclusive se for um micro-organismo que causa doenças. A infecção fúngica causa diversas alterações na lâmina ungueal. O que é onicomicose? Onicomicose, popularmente conhecida como micose de unha, ela é causada por um micro-organismo que se chama fungo. O fungo ele está presente no nosso dia a dia nas diversas formas. Existem mais de 5 milhões de tipos de fungos encontrados no solo, na água, nos vegetais, em animais, no homem e nos detritos em geral. O vento age como um importante condutor espalhando seus propágulos e fragmentos de hifa. Você sabia? A descoberta da penicilina se deu de uma forma acidental, pelo médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming em 1928. Pesquisando substâncias capazes de combater bactérias em feridas, esqueceu seu material de estudo sobre a mesa enquanto saía de férias. Ao retornar, observou que sua cultura de Staphylococcus aureus estavam contaminadas por mofo e que nos locais onde havia o fungo existia halos transparentes em torno deles, indicando que este poderia conter alguma substância bactericida. Ao estudar sobre as propriedades desse bolor, identificou como pertencente ao gênero Penicillium. Fleming percebeu que ele fornecia uma substância capaz de eliminar diversas bactérias, como as Staphylococcus, responsável pela manifestação de diversas doenças, tanto comuns como graves. A substância recebeu o nome de penicilina. Alguns dos exemplos de fungos comuns no nosso ambiente são os bolores, os cogumelos, leveduras. Ele é usado como antibiótico, como fermento biológico, decompositores. Eles são também comestíveis, como no exemplo do queijo. A micologia é a ciência que estuda os fungos.
Os fungos pertencem ao reino fungi. A forma física do fungo se parece muito com uma forma de um vegetal, como vemos no bolor, como vemos nos mofos e até nos cogumelos. Porém, eles são eucariontes. Eles têm uma célula com núcleo e organelas muito parecida com o homem. Então, por isso também ele foi classificado como do reino animal. Porém, não tendo todos os aspectos para ser nem vegetal nem animal, criaram então um reino próprio para ele, que é o reino fungi, que é o reino dos fungos. Eles são eucariontes, uni ou multicelulares, então eles podem ter apenas uma célula ou múltiplas células, muitas células. Eles são heterotróficos. Heterotrófico, características dos seres que se alimentam de outros organismos ou dos resíduos orgânicos produzidos por outros organismos. O que significa heterotróficos? Eles não produzem o próprio alimento, por isso muitas vezes eles são chamados de parasitas. Eles precisam de um outro organismo que produza o seu alimento para que eles possam absorver esse alimento de forma exógena, através da absorção. Então os fungos eles jogam uma enzima, essa enzima derrete a queratina e através dessa diluição da queratina eles sugam esse alimento para dentro da célula, onde eles armazenam o glicogênio, que é um polissacarídeo, que é uma reserva energética e de proteção. Então, uma pessoa diabética que tem uma concentração maior de açúcar no sangue é um ótimo hospedeiro para os fungos. A parede celular do fungo é formada por quitina. A quitina também é um polissacarídeo, só que ele serve mais como uma proteção. Então, a parede celular do fungo ele é como se fosse um saquinho de gordura que envolve o núcleo das células. O fungo ele precisa de um ambiente úmido, escuro e de preferência quente, abafadinho para ele poder crescer. Como se fosse uma sementinha que se joga na terra e precisa de água, precisa de sombra e precisa de calor. Então, ele se desenvolve muito bem no corpo humano, porque naturalmente a gente já tem o calor do corpo. Nos pés, porque ficam escondidos nos sapatos, então fica escurinho, fica gostosinho. E a umidade também do próprio corpo acaba favorecendo o crescimento dos fungos nas unhas. Os fungos são subdivididos entre 3 classes. Podemos encontrar os fungos zoofílicos, que são originários de animais, geofílicos, que são originários do solo, e antropofílico, que são originários do ser humano. O fungo zoofílico pode ser desenvolvido no corpo humano, assim como o geofílico também pode se desenvolver tanto na terra quanto no corpo humano. As onicomicoses mais comuns encontradas na podologia são a onicomicose distal, a proximal e a superficial. Os principais agentes causadores da onicomicose são o Trichophyton, o Microsporium, Epidermophyton e a Candida albicans, que é uma levedura. Algumas doenças se aparentam muito com o fungo, porém não é, como no caso da hiperqueratose subungueal, que é um espessamento córneo do leito ungueal causado por traumatismo ou doenças sistêmicas. O líquen plano. Aqui no caso a gente vê um líquen plano em estágio avançado, na unha do dedo da mão, com formação de uma faixa de cicatriz de formato triangular, que a gente chama de pterígio, estendendo-se distalmente a partir da prega da matriz da unha, até envolver o leito ungueal com perda de formação de placa ungueal normal. Então, é uma doença sistêmica causada por outras doenças que acaba causando esse plissamento e essa deformidade das unhas que pode ser aparentada com fungos, porém não vai ser resolvida com antifúngico. A onicofagia. A onicofagia também
Causa o empilhamento de sulcos transversais lineares, cruzando toda a extensão da placa ungueal central, resultado do hábito de cutucar repetidamente a margem proximal da prega da unha. Por repetitivos traumas, tanto por roer as unhas com os dentes, com algum objeto, ou pelo excesso de zelo também na manicure, de ficar empurrando a espátula. Essa deformidade das unhas é causada por hábito ou tiques. Note a acentuada hipertrofia lúnula, que é típica desse distúrbio. Psoríase. Psoríase da unha, caracterizada por hiperqueratose subungueal e perda da placa ungueal unicolítica distal. O paciente foi tratado sem sucesso à base de terapia antifúngica oral, após receber o diagnóstico errôneo de onicomicose, fundamentado apenas no diagnóstico clínico. O exame cuidadoso da placa ungueal proximal intacta revela a presença de escavação, um achado característico da psoríase, em vez de onicomicose. Então, qual que é a diferença da psoríase e da onicomicose? A gente pode ver uma diferenciação na própria descamação da lâmina. Ela é uma unha mais seca, mais escavada, cheia de furinhos, cheia de fissuras no leito. E ela pode também ter um bordo que a gente chama de bordo mancha de óleo. Ela é a parte integral da unha, a parte saudável da unha, tem uma divisão como se fosse uma mancha de óleo, que também é caracterizada como uma diferenciação no diagnóstico clínico de psoríase. O fungo ele está presente em todos os ambientes, na água, na terra, pode estar na sua casa, pode estar em todos os lugares, na praia, na piscina, no clube, na chácara, no asfalto, na terra, nos sapatos, nas roupas. Então, o fungo ele tem diversas formas de entrar em contato com o ser humano e causar as doenças de pele e também as doenças de unha. Como ele surge? O fungo ele está então presente no nosso ambiente, ele está escondido no sapato, escondido nas meias, nas roupas, na fibra das roupas. E ele não surge, como a maioria das pessoas pensam, só com o contato. Precisa de uma coisa além do contato para que o fungo penetre na camada da unha e cause a onicomicose, que é aquela unha mais espessada, amarelada, às vezes esverdeada, às vezes mais escura, quebradiça, fraca. Ele precisa, para penetrar na camada da unha, uma porta de entrada. Eu sempre falo para os pacientes que o fungo ele é sim um parasita intruso, mas ele não entra num local que ele não é bem-vindo. E ele vai se sentir bem-vindo quando tiver lesão. Então, primeira coisa, a pele tem que ter uma lesão, um descolamento na unha já é um convite de entrada para ele. Umidade, calor e escuro. Por isso, os sapatos são os locais preferidos para a proliferação dos fungos. Quais são os sinais e sintomas de fungos nas unhas? Bom, as unhas com onicomicose elas ficam mais, como eu já falei antes, mais escuras, amareladas, grossas. Alguns tipos de fungo pode causar até mau cheiro. Algumas também causam dor, a pessoa sente dor. Tratamento. O tratamento da onicomicose é feito através de soluções tópicas ou, quando a doença atinge mais de 30% da lâmina, também pode ser que precise ser administrado algum tratamento via oral. O tratamento deve ser acompanhado com dermatologista e podólogo. O dermatologista vai indicar o melhor tópico e o melhor tratamento oral, sistêmico.
E o podólogo vai fazer a administração também de alguns tópicos, vai ensinar a fazer a higienização de sapatos, a prevenção, vai fazer a remoção da unha contaminada, vai retirar toda aquela parte contaminada e vai acompanhar o crescimento da lâmina. Algumas unhas com onicomicose crescem com algumas deformidades na curvatura, como essa daqui. Esse exemplo aqui, a unha cresce mais curva e por isso, ela depois que cresce já limpinha, transparente, às vezes ela vem com uma curvatura muito acentuada e a gente tem que entrar daí com uma correção de órtese para abrir a curvatura da unha e fazer com que ela fique num formato mais aberto, mais normal. Tratamento caseiro. Então, Renata, eu posso usar vinagre, posso usar álcool, será que eu posso usar pinho-sol, será que eu posso usar aspirina, será que eu posso usar óleo? Eu não recomendo para ninguém fazer nenhum tipo de tratamento caseiro. Primeiro porque você não sabe que tipo de fungo está ali presente na sua unha, você não sabe nem se é fungo. Algumas patologias, elas são bem parecidas, a não ser por alguns sinais que o profissional técnico ou o bacharel em podologia ou dermatologista vai saber diferenciar e te dizer. Então, não tome nenhuma iniciativa de tratamento caseiro ou fármaco ou que a vizinha indicou ou que qualquer outra pessoa indicou ou que você viu na televisão sem antes consultar um profissional, porque isso pode ser bem perigoso e bem nocivo. Eu já atendi casos de pessoas que queimaram o leito ungueal e causaram lesões com o uso de medicamentos sem indicação profissional, causaram lesões irreversíveis. Então a pessoa acabou perdendo toda a unha, queimou o leito e aí a partir disso o leito não cresce mais unha nesse leito. Então assim, cuidado até na hora de cortar essas unhas contaminadas. Algumas pessoas pensam que só cortar a parte que está contaminada fora já vai resolver o problema e não vai. Outra coisa que me perguntam muito também é se extrair a unha resolve o problema dos fungos. Se por acaso, se tirar a unha fora, a unha vai crescer, a unha velha, né, que está contaminada, se vai vir uma unha nova, limpinha e sem aquela aparência medonha que a micose traz para as unhas. A verdade é que não. O fungo ele está instalado não só na lâmina ungueal, na unha. Ele está instalado dentro da pele da pessoa. Em alguns casos, quando a unha está muito acometida, que já passou da metade do leito e já está chegando ali na parte da raiz da unha, ele já pode ter se tornado um problema sistêmico, já pode ter caído na corrente sanguínea e já faz parte ali do seu corpo. Então precisa sim de um acompanhamento profissional. E não tentem fazer nenhum tipo de procedimento, nenhum tipo de tratamento em casa sem orientação. Tá, mas eu não tenho micose, mas eu não quero ter micose. Então, se você não quer ter micose, o jeito é você aprender a cuidar das suas unhas e dos seus sapatos para que você não tenha micose. E para quem já teve e não quer voltar a ter, né, tem que dobrar os cuidados, porque a imunidade da pele da pessoa tem uma memória. E as pessoas que já tiveram onicomicose, fizeram tratamento e se livraram dela, podem ser mais fáceis vai ser mais fácil do fungo voltar a proliferar ali naquela unha. Então manter sempre os pés bem limpos e secos, manter sempre os sapatos também limpos e secos. Eu indico o uso tanto de quem está em tratamento e de quem quer prevenir a onicomicose,
indico o uso do lisoforme. Aqui em casa eu tenho todos os tipos possíveis de lisoforme. Esse galãzão que eu uso para lavagem das roupas, eu coloco direto na máquina de lavar. Esse daqui para limpeza da casa, que é o mesmo produto, só que vocês vão encontrar em embalagens diferentes. Também agora já tem esse daqui, que já vem com o borrifador, que é para uso para manutenção dos sapatos. E esse daqui também para manutenção dos sapatos e dos ambientes. Como é feito a limpeza ideal dos sapatos? Você vai pegar uma escovinha de mão, e vai lavar dentro do sapato com água e sabão, os sapatos que podem ser lavados, lavar com água e sabão, enxaguar. Aí ou você pega o borrifador e borrifa dentro do sapato, principalmente na parte do sapato que entra em contato com as unhas, borrifa lá o lisoforme puro, sem enxaguar lá dentro e põe para secar. Ou você pega uma tampinha do lisoforme bruto, derrama no sapato, espalha dentro do sapato e põe para secar. Pronto, o sapato está desinfectado. Aí a manutenção pode ser feita com esse ou com esse, da seguinte forma: toda vez que você calçar o sapato, você tem que imaginar que esse sapato voltou a ser contaminado com a sua unha, ou com o seu pé, ou com o ambiente que você esteve. Então, chegando em casa, você tem que refazer essa descontaminação para quebrar o ciclo da contaminação. Pois você pode estar tratando a sua unha, mas se não tratar o sapato, você pega de novo o fungo que está guardadinho ali dentro do sapato e ele volta para a unha. E assim, esse ciclo nunca se fecha, nunca se acaba e você acaba não tendo sucesso no tratamento também. Então, toda vez que você chegar da rua, chegar do trabalho, chegar da escola, tirou o sapato, a primeira coisa que deve fazer é borrifar o lisoforme puro dentro do sapato e deixar o sapato lá descansando. O recomendado é que o sapato descanse por mais de 24 horas até que volte a ser usado novamente. Porém, se você mora em um lugar que é mais quente, mais ventilado, você pode deixar ele lá descansando num local bem arejado e em 12 horas ele já está pronto para o uso de novo. Nesse caso de você precisar reutilizar rapidamente o mesmo par de sapatos, eu recomendo esse produto aqui, que é o aerosol, e ele é mais sequinho, ele não é tão úmido, não vai umidificar tanto o sapato quanto esse daqui, que é o puro. Mas os dois funcionam perfeitamente. Higienizar também o ambiente em que você vive. O box do banheiro, o tapetinho do banheiro, as meias, as toalhas, os chinelos, tudo que entra em contato com as unhas, você tem que imaginar que está contaminado e que você tem que passar por essa desinfecção, tem que tratar, tem que fazer essa desinfecção para que esteja um ambiente totalmente livre dos micro-organismos. Também nunca compartilhe de instrumentos tipo alicates, alicates de cutículas, alicate de corte, lixas de unha, palitos. Procure sempre usar na manutenção das suas unhas em casa ou na profissional materiais descartáveis. Leve sempre na sua manicure o seu kit com alicate, espátula, palito, lixa, base e esmalte. Tem um estudo que diz que os fungos eles sobrevivem até 8 horas dentro de um vidro de esmalte. Então assim, você não sabe quem acabou de usar aquele esmalte que você quer usar na manicure. Então, para não ter dúvidas, leve sempre o seu esmalte, a sua base, o seu alinho secante, tudo que você precisar usar, que seja individual nesse caso, para que você não tenha nenhum problema com os fungos.
Os fungos não é um problema exclusivamente só de unhas, ele também é um problema de pele. E aqui, quem nunca ouviu falar sobre o pé de atleta? Pé de atleta, pano branco e várias outras dermatites infecciosas causadas por fungo. Pé de atleta é aquela frieira, aquela coceirinha gostosa que nasce aqui no meio dos dedos dos pés e também deve de ser tratado como fungos, são fungos. O paciente que tem onicomicose, que tem a micose nas unhas, provavelmente também ele vai ter a micose na planta do pé. Então aquela descamação na pele do pé todo em volta, manchas mais escuras, aquelas dermatites que ficam coçando, aquelas escamações, vermelhidão na pele que coça, ou que não coça também, pode ser que seja micose, que seja fungo. E aí tem que ser tratado tanto a unha quanto a pele do paciente também. E a micose também, ela não vai estar presente só nas unhas, ela pode estar em qualquer área do corpo, principalmente nas áreas onde tem mais umidade e calor. Então, virilha, axila, dobrinhas do pescoço, dobrinhas da barriga, embaixo dos seios. Então, tem que se ter muito cuidado na hora da avaliação clínica para não deixar escapar nenhuma informação do paciente. Uma dica muito boa que eu dou também é que sempre o paciente que está com aquele acometimento grave de crônico, né, de onicomicose, que quase todas as unhas estão acometidas, depois do banho, vestir primeiro o par de meias e depois de vestir as meias, vestir então as calças, para que o tecido não passe por cima da unha contaminada e venha a ser levado para outra área do corpo. Então, proteger aquela área contaminada para vestir aquela roupa, para não subir o fungo para as outras áreas. Agora, para não ficar cansativo para vocês, eu vou mostrar um procedimento de como é feita a remoção da lâmina contaminada e algumas fotos de antes e depois de tratamentos feitos aqui na clínica por mim e pelas minhas auxiliares. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu estou aqui. Vou ler todos os comentários de vocês, mas eu quero que vocês curtam o vídeo, compartilhem com alguém que vocês acham que precisa do tratamento e que vocês deixem suas dúvidas aí para os próximos vídeos. Os próximos quero falar sobre mancha na unha, unha quebradiça, unha fraca. Vamos falar sobre calos, verrugas e também sobre a queridinha de todos vocês que é a onicoquectose, a unha encravada. O que é, como tratar, como prevenir, como cuidar. Então, aguardem para novos vídeos. Eu fico por aqui. Um grande beijo para todos vocês. Eu tava morrendo de saudade, mas eu tô aqui de volta. E espero poder se encontrar em breve com vocês. Tchau, tchau! Tá na minha mão. Tá preparado? Qual é o seu nome? Kevin. Esse desgaste da unha. Tá, entendi. Se queimar, você me avisa, tá? Tá. Vou deixar ela bem fininha. Pra cortar ela. Tipo bola.
é estado, mas o que ela gosta, ela falou. Ela não vai sentir. É tipo o que você falou? É bom. Não. Eu falo com vocês. Não. Ai, na tela da tela, né? É que se a gente aspirar, o fungo acaba entrando no pulmão. Bem fina, né? Eu acho que tem partes que ainda tá grudada. É. Pressão, tirando. Aqui a unha tá viva. Engraçado, parece que vai meu dente. Sabe esse dente aqui? A gente tá aqui parece. Agonia, né? Vai ser com a carne, quem gosta da coisa. É tudo bem, se tiver que pegar no meu cliente,
É a vergonha na cara que dá, né, Kelly? Com certeza, né? Misericórdia. Tempo que tá assim? Tá. Faz. Aí eu já cheguei quase a cortar igual faz um tempo, embora parece que tá muito mais duro. Parece que